E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aí ao nosso curso de análise de algoritmos. Hoje o nosso assunto principal aqui vai ser a estrutura de dados heap. A gente vai aprender um pouco sobre ela, como é que ela pode ser representada, como que a gente pode visualizá-la, né? A heap ela vai funcionar de uma maneira muito semelhante a uma árvore binária, né? Só que a característica dela a leva a funcionar também como uma fila de prioridade. O que quer dizer isso? O elemento prioritário da heap ele sempre está em evidência. O elemento prioritário da heap está no topo da árvore binária, ele é a raiz da árvore. Então isso faz com que o acesso a esse elemento prioritário seja facilitado, aconteça aí em tempo constante, porque basta você pegar o primeiro elemento da sua heap, né? Além disso, a altura da heap é a mesma de uma árvore binária completa. Então uma heap de n elementos ela vai ter a altura de log de n, o que facilita a inserção e a remoção de elementos. Porque se você vai inserir um elemento numa heap, o máximo de operações que você faz é da ordem de log de n operações. Se você vai remover um item, também é da ordem de log de n operações. E, baseado no conceito de heap, a gente vai ver um último método de ordenação aqui dessa primeira parte do curso, que é o heap sort. O heap sort, baseado nessa ideia de que a heap sempre tem o maior elemento no topo, ele vai pegar sequencialmente esse elemento do topo e colocá-lo na posição. Aí você remove ele do topo, quer dizer, abre uma sequência aqui, a heap se organiza, depois é o segundo maior, eu coloco, depois é o terceiro maior. Então vai funcionar de uma maneira muito semelhante ao selection sort, só que a gente vai selecionar o elemento com uma heap, né? Sempre o maior e coloca ele no lugar. Então basicamente é isso. Eu vou mostrar para vocês a partir dessa aula um pouco mais de slide, vou usar um pouco mais de recurso gráfico, porque as ideias vão ficando um pouco mais complexas à medida que o curso passa e fica difícil de mostrar, de falar simplesmente aqui sem eu mostrar algumas figuras, certo? Então vamos para os slides. Aqui eu tenho o que é uma heap. Então, a heap é uma estrutura de dados que tem algumas características particulares. Isso aqui do lado é uma heap. O que tem aqui? Ó? É uma árvore binária, né? Assim, ela pode ser visualizada de uma maneira abstrata na sua cabeça como uma árvore binária. A gente vai ver que o jeito de implementar ela vai ser um pouco mais simples do que a gente normalmente faz uma árvore binária, onde você tem ali um elemento nó, ponteiros para a esquerda e para a direita. A gente vai aqui implementar a heap de uma maneira mais simples. No entanto, o jeito de você enxergar ela abstratamente na sua cabeça é assim. Como uma árvore binária que é completa, aqui ó, estrutura de dados organizada como uma árvore binária completa, ou seja, cada nível é preenchido da esquerda para a direita e deve estar cheio antes que o próximo nível seja iniciado. Então quer dizer que na heap, o único nível da árvore aqui que está incompleto, ou que pode estar incompleto, é o último, e os mais à direita aqui, porque a árvore, a heap, ela vai ser preenchida de cima para baixo e da esquerda para a direita. Uma característica fundamental aqui da heap é o seguinte: nesse caso aqui ela é uma heap de máximo, porque cada nó da árvore é maior do que todos os nós que estão abaixo dele, na subárvore dele. Então 100 é o maior de todos os nós. 19 é o maior dessa subárvore aqui, ó. 36 é o maior da subárvore. 17 é o maior. 3, 25, 1, 2 e 7 são folhas, né? Eles não têm filhos, então eles já são intrinsecamente os maiores também. Certo? Isso aqui é uma heap de máximo. Pode ser ao contrário, pode ser que o menor fique em cima e ele é o menor de todos e os maiores fiquem embaixo. Sim, aí é uma heap de mínimo. Mas a gente vai aqui, na maioria do tempo, trabalhar com heap de máximo, beleza? E aqui tem alguns exemplos da natureza de coisas que se parecem com heaps aqui, né? A árvore binária completa, perfeitamente balanceada, exceto pelo último nível. Isso daqui é importante para que eu mostre para vocês algumas coisas que vão ser fundamentais para a gente saber qual que é a complexidade das operações em uma heap. Se eu tenho uma árvore binária completa dessa, a altura dela é log de n. Repara que, por exemplo, ó, eu tenho essa árvore aqui que tem 16 nós. A altura dela ó, é 1, 2, 3, 4. Até 15, quer dizer, antes de ser o 16, que é 2 a quarta, até o 15 ainda era 3 níveis. Agora, com 16 passa a ser 4.
Aí eu preciso aqui, ó, completar aqui, ó. Na hora que chegar em 31, ainda é 4 níveis, né? Com a altura 4. Na hora que for 32, ele passa para o quinto nível. Então a altura dessa árvore, a altura da heap, vai ser sempre log de n, na base 2. Beleza? Porque ela é uma árvore binária e essa é a altura de uma árvore. Então o que é uma heap em outras palavras? É uma árvore binária completa que tem uma regra particular, que é cada nó armazena um valor que é maior do que todos os filhos dele, inclusive os vários níveis da subárvore que vem abaixo dele aí. Tá legal? Essa restrição aí vai garantir o quê? Por que a heap também é chamada como de fila de prioridade? Ou priority queue em algumas linguagens aí. Porque o topo dela sempre vai ter o elemento prioritário, aquele de maior valor numa heap de máximo. Né? Olha lá. Então, se tiver bem implementada a sua heap e você der um pop nela, quer dizer, eu quero o elemento do topo, então é garantido que aquele elemento é o maior de todos os que tem na estrutura. Onde que uma heap pode ser utilizada? Muitos lugares. Sempre que você precisar de uma fila onde os elementos vão ser consumidos numa ordem de prioridade, né, ela pode ser utilizada. Então, simulações, ó, clientes ou carros numa fila, colisão de partículas. O algoritmo de Huffman, que é de compressão de dados, usa ou pode usar, né? Dijkstra, ou Dijkstra, aí, né, dependendo do jeito que você prefere, usa. Prim, que é o algoritmo também de grafo. Na inteligência artificial, o algoritmo que busca a estrela. Estatística, para manter valores de sequência, sistemas operacionais e muitos outros. Como a gente vai representar uma heap? Então eu vou precisar de fazer, igual a gente faz numa disciplina de estrutura de dados lá, fazer uma struct nó, que aponta para a esquerda e para a direita e tal. Não, a gente não vai fazer assim, que por causa da regularidade dessa estrutura, ela pode ser implementada da maneira mais fácil possível, que é através de um vetor. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui tem uma brincadeira, ó. Tem uma árvore de Natal e embaixo aqui tem uma heap de presentes. A heap de presentes, tá vendo? O presentão maior está na raiz. Cada presente aqui é maior do que todos os filhinhos dele aqui. Né? E em cima uma árvore de Natal normal, binária. Então, como essa estrutura é muito regular, a gente sabe que ela vai estar completa e que só pode estar faltando elemento no final, a gente consegue implementá-la com vetor, onde o primeiro elemento do vetor vai ser o pai da árvore, a raiz da árvore, né, o elemento maior que tem. Depois vem os dois filhos deles, os dois filhos da raiz. Depois vem os dois filhos do primeiro filho da raiz e os dois filhos do segundo da raiz, e assim por diante. Existe uma forma muito simples para a gente saber quem que é filho de quem dentro do vetor, que eu vou mostrar no próximo slide aqui. Não tem nesse slide, ó. Então a gente consegue prever com facilidade e custo computacional baixíssimo, né? É uma operaçãozinha de nada aqui, uma multiplicação, uma divisão e uma multiplicação, né? Quem que é filho de quem? Os nós das árvores possuem uma ordem natural, beleza? Se houver n nós, essa ordem especifica suas posições dentro do vetor. Então, olha lá. Mover-se para cima e para baixo na árvore é facilmente simulado no vetor, utilizando o fato que o nó j tem pai na posição j menos 1 sobre 2 e filhos sempre na posição 2j mais 1 e 2j mais 2. Aqui tem um exemplo que mostra como que fica bem claro. Ó. O nó j3, que é esse cara aqui, ó. Esse cara. Quem que são os filhos dele? 2j mais 1, quer dizer, 2 vezes 3, 6 mais 1, 7, é o filho da esquerda. Olha lá, 7. O valor dele é 15 aqui. E qual que é o filho da direita? 2 vezes 3 mais 2, que é 8. Esse cara aqui. Então, ó, esse vetor aqui eu estou representado com 10 elementos. E essa árvore aqui, que é a heap, eles são uma representação, duas representações diferentes da mesma estrutura. Né? Isso daqui, ó, à direita aqui a árvore, fica mais fácil para o nosso cérebro, aqui, para a nossa capacidade de enxergar. Então eu recomendo que você sempre pense na heap como uma árvorezinha, né? Mas essa representação aqui é muito mais conveniente para o computador, porque ela é mais simples, né? Se eu quiser saber quem que é o pai desse cara aqui, é j menos 1, então é 2.
dividido por 2, 1. Aí, ó, o pai dele é o 10 aqui, tá certinho. Eu faço um questionamento aqui ó, do lado, ó, podemos chamar essa árvore de heap? Por quê? Ué, eu não falei agora há pouco que era os maiores no topo e tal. Essa heap aqui especificamente é uma heap de mínimo. Então 3 é menor que todo mundo para baixo, 10 é menor que todo mundo para baixo, e assim por diante. Ela é uma heap que tem a regra invertida, mas continua sendo uma heap. Tá? Aqui, pessoal, a gente tem um vetor de dados. Ele está numa ordem aleatória aqui, mas eu quero que ele se torne uma heap. Eu quero que ele aplicar algumas operações nele que façam com que ele obedeça a em todos os níveis a nossa regra de heap. Se você transformar isso aqui agora numa heap, seria o que? 16, 4 e 10. 8, 7, 9, 3, 2, 14 e 1. Beleza? Então a gente preenche a heap com os dados do vetor de 0 até o final aqui, menos 1. Preenche a heap de cima para baixo, da esquerda para a direita. Né? Então, ó, primeiro 16, 4 e 10, 8, 7, 9. Vai completando os níveis aqui. Por que isso daqui não é uma heap ainda? Eu falei para vocês que a heap tem que ter o maior elemento. Cada elemento ele tem que ser maior do que todos que estão abaixo dele. O 16 aqui até que está no lugar certo sim. Mas se você pegar esse 4 aqui, 8 é maior que ele, está embaixo, 14. O próprio 8 está no lugar errado, porque ele tem um filho que é 14. Né? Então o que a gente precisa fazer aqui? Nós vamos escrever duas funções no código. Uma delas chama createHeap, que vai pegar esse vetor aqui e transformar ele numa heap, fazer todas as coisas necessárias para ele se tornar uma heap. E uma que chama heapify, que é como se fosse um ajuste, que eu aplico a um determinado elemento para aquele elemento achar o lugar dele na heap. Como que vai ser o createHeap? Eu vou pegar para cada elemento e aplicar o heapify. Quer dizer, cada elemento eu aplico o ajuste e ele acha o lugar dele na heap. E eu preciso fazer a partir de quem? Aqui, deixa eu fazer esse 14 direito. Os elementos folha, eles não precisam ser ajustados no primeiro momento. A nossa abordagem aqui, até vou fazer, ela vai ser bottom-up, de baixo para cima. Por que isso? À medida que eu vá consertando as coisas de baixo, a hora que eu chegar em cima, eu tenho que me preocupar menos. Isso vai ficar bem evidente. Imagine quando você estiver ajustando o elemento, que você está ajustando para baixo dele. Então 3, se ele fosse uma heap sozinho, ele estaria ajustado, porque uma heap que só tem o 3 não precisa ser ajustada. 9, 1, 14, 2, tudo isso é elemento isolado, inicialmente aqui. Então não precisa ser ajustado. Então quando que a gente tem que começar a se preocupar? Quando os elementos não são folhas mais, quando eles têm filho. O primeiro que a gente tem aqui é o 7. Eu começo daqui, 1, beleza, 14, 2, 3, 9, 7. Opa, 7 eu tenho que me preocupar, porque pode ter um problema no ajuste. Né? Nesse caso não tem, porque 7 é maior do que 1. Então ok. Agora aqui eu vou para o 8. O 8, aí já tem um problema, porque os filhos dele são 2 e 14. 14 é maior do que 8, então está trocado. Eu vou aplicar um ajuste no 8 e ele vai descer e trocar de posição com 14. 8 vem para cá, 14 para cá. Beleza. Essa árvorezinha aqui, essa heap 14, 2 e 8, ela faz sentido nas nossas regras. 14 é maior que os filhos. Aí eu passo para quem? Para o 10. O 10 obedece? 10 é maior do que 9 e é maior do que 3. Então ok. E o 4? O 4 já está errado. 14, 7, todo mundo é maior do que 4 aqui. Eu vou ter que ajustar o 4 então. Eu aplico essa função de ajuste no 4 e ele tem que ser trocado com um dos filhos. Quem que eu troco? Se eu trocar ele com 7, o 7 vem para cá, o 4 para cá, continua errado, porque 7 continua menor do que 14. Então eu tenho que trocar ele com o maior dos filhos. Então, troco ele aqui. 14, 4. Certo? Aí você fala, acabou? Não, eu tenho que aplicar esse ajuste
e a gente não viu ainda isso porque era poucos níveis. Mas eu tenho que aplicar esse ajuste recursivamente, porque o 4 chegou aqui, mas ele continua no lugar errado, porque 8 é maior que ele, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar o ajuste no 4 até ele chegar no lugar dele. E ele vai afundando, ele vai descendo na heap. Por isso, às vezes, esse método é chamado de sink, do inglês, né? Sink. Porque ele afunda um elemento até ele encontrar o lugar dele na heap, tá certo? Então eu aplico de novo o ajuste no 4 e troco ele aqui, ó. 8, 4. Beleza? Aí eu aplico no 16. Ah, o 16 não precisa porque os filhos dele são maiores. Quando eu chego aqui no 16, eu preciso olhar aqui, eu verificar se todo mundo é menor que 16? Não. Eu olho 14 e olho 10, porque quando eu cheguei aqui eu já garanti que esses caras aqui são maiores do que todo mundo para baixo deles. Então eu olho 14, não é. 10 não é. Então resolvi. Nesse momento eu tenho a minha heap. Beleza? O que acontece aqui? O meu vetor ele se reorganizou e agora ele está assim, ó, 16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4 e 1. Esse vetor é uma heap. Eu posso, além disso, aqui, ó, só para a gente testar, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os índices desses elementos aqui no vetor. Eu quero saber quem que são os filhos desse cara, do 8. Eu aplico aquelas fórmulas, 2i mais 1 e 2i mais 2. Então, 2i mais 1, que é 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Olha lá, o filho da esquerda é o 2. E o outro, filho da direita, é 2 vezes 3 mais 2, que é o 4. Então dá pra gente aplicar. Isso daqui, ó, é uma representação simples do que está representado aqui bidimensionalmente através de uma árvore aqui. Beleza? Vamos ver como é que vai ser o código para isso. Aí fica o código para a gente fazer essas duas operações que a gente acabou de mencionar. Eu vou ter que criar uma heap passado um vetor. E para eu criar essa heap, eu vou pegar cada um dos elementos que tem filho e heapificar ele, quer dizer, e fazer ele achar o lugar dele dentro da heap que eu estou construindo. Então eu vou criar primeiramente o método createHeap, que vou passar para ele só duas coisas, o vetor, olha lá, vet e o tamanho. Aqui eu criei o vetor que eu escrevi à mão, é o mesmo, né? Só para a gente ver se a heap criada pelo programa coincide com a heap que nós criamos à mão. Eu imprimo ele, a versão original dele primeiro, aí eu faço ele se organizar para obedecer a regra da heap para todos os nós, e depois eu imprimo ele novamente, ó, né? Fazer aqui a função void createHeap, recebe um vetor de inteiros e um tamanho. Eu acabei de falar para vocês que eu preciso fazer a heapificação, né, que é o processo de fazer o nó encontrar o lugar dele dentro da heap para cada nó que não é folha, que não seja folha. Por que isso? Porque os que são folha, eles já estão automaticamente no lugar deles, por enquanto, né? Eu preciso pegar quem já tem filho e ver ali se ele é menor que o filho. Se for, então ele está no lugar errado. E trocar. Então eu tenho aqui um for. Esse for ele não vai fazer então para todo mundo. Ele vai começar de baixo para cima. Isso é muito importante. Porque senão não dá certo. Porque quando você chega você não tem certeza que o que está para baixo já está heapificado, né, digamos assim. Começo da metade, ó, quer dizer, n sobre 2 menos 1 é exatamente onde começam os nós que tem filho, né? E eu vou a partir do último lá de baixo e subindo, né? Quando eu terminar o primeiro nível que eu estou olhando, a hora que eu for para o nível acima dele, eu tenho certeza que tudo para baixo já está heapificado. Então eu já não preciso mais preocupar, entendeu? A estrutura bottom-up aqui, né, quer dizer, começando de baixo e indo para cima, garante que o meu algoritmo vai dar certo.
Para cada um desses eu nem precisava colocar isso aqui, porque eu só tenho uma coisa que eu preciso fazer. Ripificar esse carinha aí. O vetor é o vet, né? N, o i. Quer dizer, eu passei aqui, ó, o vetor, o tamanho dele e quem que eu estou querendo achar o lugar no vetor, que é o elemento i, né? Que primeiramente é esse aqui, depois é menos 1, menos 1, menos 1, até que seja o elemento 0, que é o que está na raiz. Isso daqui já resolve o problema. Então eu vou ripificar todo mundo até chegar na raiz. De baixo para cima, garantindo que vai dar tudo certo. Preciso agora, talvez o mais complicado das funções que eu vou criar aqui nessa aula, a função ripificar. Recebe os meus parâmetros que eu acabei de passar. Primeira coisa que eu preciso saber sobre o elemento i. Eu quero saber quem que é o filho da esquerda, que é aquela forma simples lá, ó, fácil de calcular e que gasta muito pouco recurso computacional. E o da direita, 2 vezes i mais 2, isso. Beleza. E vou ter aqui, ó, algumas variáveis que vão ser úteis para eu completar meu código. Agora eu preciso saber quem que é maior entre o elemento i, o filho dele da esquerda e o filho dele da direita. Inicialmente eu vou assumir que o maior é o i, beleza? Deveria ser, mas se não for a gente vai ter que resolver o problema. Se o cara da esquerda for menor do que o n, tá tudo bem. Quer dizer que ainda tem filho, né? Porque se 2 vezes i mais 1 der um valor que está fora do vetor, quer dizer que ele não tem filho também. Então, a gente tem que garantir isso aqui. E o vetor da esquerda for maior do que o vetor na posição maior, que atualmente é o i. Deixa eu ver aqui, ó. Beleza, faltou isso, faltou esse. Se isso acontecer, quer dizer que o vetor, o elemento filho da esquerda do i é maior do que ele. Então, ó, maior passa a ser o da esquerda. Mesma coisa tem que ver da direita. Direita não pode ser maior do que o tamanho do vetor. E se o vetor da direita for maior do que o vetor na posição do maior que tem até agora, que pode ser tanto o i quanto o da esquerda, né? Seria o i inicialmente. Se caso ele achou o da esquerda maior aqui, ele troca. E agora, se ele achar o da direita maior, ele troca de novo. Maior de i. Certo? Aí o que acontece? Se um dos filhos for maior que o pai, eu tenho que trocar. Troca. Se... Opa, tem uma indentação a mais aqui. Se o maior não for o i, quer dizer que é um dos filhos dele, então eu preciso trocar. Então, ó, vet, primeiro aux, né? Aux na posição... Aux recebe o vet na posição i, que é o pai, né? O vet i recebe o vet na posição do maior. E o vet, que era no maior, recebe o vet i. Nesse momento aqui eu troquei, né? O i passa a ter o maior e o maior passa a ter o i, que na verdade era o menor, né? Então, ironicamente aqui agora, o maior é o pai, né? Mas ele é menor do que o outro. É só uma troca que a gente fez aqui. Nesse caso, eu resolvi o problema. Eu troquei o pai e o filho. Só que eu ainda não tenho certeza se esse cara que desceu, o pai, que era menor do que o filho, ele ainda está na posição certa. Porque o filho do filho ainda pode ser maior que ele. Então eu tenho que recursivamente chamar o ripificar para ele de novo, para que caso ele chegou na posição dele, ele fique, e caso não, ele desça mais. Isso daí, às vezes, essa função é chamada de sink, de afundar aí, né? Porque o valor vai afundando na heap até chegar no lugar dele.
né? Até ele não ser menor do que ninguém que está para baixo dele. Então aqui, ó, eu vou chamar recursivamente, continua a descida. E chama heapFi, passo vet, passo n e passo maior. E, ironicamente, o maior aqui, nesse momento, ele não é mais o maior porque eu troquei ele aqui, né? Tranquilo? Agora eu preciso chamar aqui, ó, create heap. Já está chamado. Vamos ver se deu certo. O meu arquivo chama hsort, porque daqui a pouco vocês vão ver por quê. Pera aí, tô no lugar errado. Ah, tá. Faltou menos O. O print meu aqui, eu tinha esquecido. Ele não precisa passar a quantidade de elementos porque tá no N lá. Beleza. Limpar aqui, né? Fingir que eu não errei. Preciso fazer as coisas certinho. Cout endline. Cout endline. Vou limpar. Tá. Tá errado. Errou! Vamos ver aqui aonde que eu errei. Aqui, ó. Eu troquei e depois esqueci de usar o aux, hein? Vamos lá. Agora sim. Se a gente desenhar, vai dar exatamente a mesma árvore que tinha aquela hora. 16, 14 e 10 são os filhos, 8 e 7 são os filhos do 14, 9 e 3 do 10, 2 e 4, e assim por diante. Então agora sim eu tenho meu vetor hipificado. Beleza? Então vamos voltar para os slides. Considerações sobre o tempo de execução. O heapFi, então, é uma subárvore de tamanho n com raiz em um nó i, que é o que a gente faz, né? Demora θ de 1 para obter as relações entre os elementos VI, o filho da esquerda e o filho da direita, porque é muito fácil ali, são só comparações entre elementos, né? Então tem uma quantidade fixa de operações que são feitas, independente do tamanho, né? 2 vezes i mais 1, 2 vezes mais i mais 2, e depois comparações para ver quem que é maior e quem que é menor. Isso aí é constante, tempo constante, independe do tamanho da heap. E depois eu tenho tempo para executar o mesmo heapFi em uma subárvore com raiz em um dos filhos de i. Considerando que vai ser trocado, quer dizer que o pai está no lugar errado, todas as vezes, né, que é o pior caso, a gente vai chamar o heapFi para um problema um pouquinho menor. As subárvores de cada filho possuem o tamanho máximo de 2 vezes n sobre 3, por causa das características da heap, né, que tem que ser completa ali. Então a minha relação de recorrência vai ficar como? O tempo gasto para replicar o elemento ali, um problema de tamanho n, é t de 2n sobre 3, mais um θ de 1 ali. Se a gente usar o teorema mestre, eu tenho d, que é 0, né? N elevado a 0, dá 1 aqui. E eu tenho um problema só, de tamanho 2/3. Então, o nosso A vai ser 1, B 3 sobre 2, né? Porque o B está embaixo, e o D 0. Então, vai cair nesse caso, quer dizer que para ele hipificar um elemento, o tempo gasto é O de log de N. Beleza? Usando o teorema mestre que a gente aprendeu na última aula. E para construir a heap, então, cada elemento vai ser, o heapFi vai ser chamado uma vez para cada elemento, né? Na verdade, metade dos elementos ali, aqueles que têm filho. Cada chamada heapFi custa tempo O log de n, e o createHeap faz O de n dessas chamadas, quer dizer,
n sobre 2 menos 1 lá que a gente usou, né? Então, o tempo de execução vai ser essa quantidade de vezes multiplicando log de n, que no pior dos casos vai dar n vezes log de n, tá? Mas como aqui é menor do que n, né? N sobre 2 menos 1 que a gente faz, a cada vez também o tamanho vai diminuindo, né? Então, analisando mais profundamente a estrutura da heap e suas características, é possível a gente derivar matematicamente um limite mais restrito, um limite mais preciso e restrito para a criação da heap, e assumir que o tempo para criar a heap é O de n. Tá? Se você quiser dar uma olhada como que a gente chega nesse valor, dá uma olhada no Cormen para maiores detalhes. O algoritmo de heap sort ele vai ser então um algoritmo da categoria dos algoritmos de ordenação por seleção. Enquanto o selection sort a gente fazia varreduras no vetor buscando o maior elemento ou o menor elemento, colocando ele na posição adequada, aqui no heap sort a própria estrutura da heap vai nos dar o maior elemento a cada iteração. Então, na varredura a gente demorava n, né, O de n, para encontrar o elemento maior e colocar no lugar. Aqui na heap, a própria estrutura dela faz com que essas buscas não sejam necessárias. Que você pegue o elemento do topo, o maior deles, em tempo constante e depois faça um ajuste usando o heapfile, a função que a gente acabou de ver, para ajustar a árvore, a heap de volta. Então, cada vez que você remove um elemento da heap, é log de n. Se você fizer isso n vezes, então são n log de n. Então a gente passa de um algoritmo de seleção que era quadrático, n ao quadrado, que você fazia n vezes uma varredura de tamanho n ao quadrado, aqui para n varreduras de tamanho log de n log de n. A gente vai ver aqui que, devido a algumas características, ele vai ser um pouquinho menos eficiente do que o quicksort e o merge sort, mas muito melhor do que os algoritmos quadráticos da aula de ordenação eficiente, de ordenação simples. Legal? Vou mostrar para vocês o mesmo vetor aqui que a gente estava trabalhando na parte da construção da heap apenas, como que eu faria para ordená-lo, né? O algoritmo de heap sort ele vai começar pegando um vetor completo, totalmente desorganizado, e fazendo ele virar uma heap, com create heap, que é a função que a gente acabou de fazer. A partir daí, eu só preciso fazer alguns ajustes. Quando eu crio a heap, o maior elemento está na posição 0, o maior é o do topo. Então eu pego esse cara e coloco ele, troco ele com o da última posição. E ele fica lá definitivamente, a minha heap passa a ter tamanho n-1. Agora, desses n-1, eu faço um ajuste. Eu chamo a função heapfile para aquele que ficou no topo, porque ele não pertence ali. Ele saiu da última posição e foi para lá só para preencher. Aí eu faço um heapfile que demora log de n, ele acha o lugar dele, volta a ter o maior elemento na posição 0. Aí eu pego ele e troco com o último de novo. E faço isso sequencialmente. Tá legal? Então a gente vai usar as mesmas funções create heap e heapfile, e só vai fazer uma nova função heap sort que serve para chamar create heap e depois sequencialmente chamar heapfile até que todo mundo esteja no seu lugar. Vamos dar uma olhada. Tomando o mesmo vetor que a gente acabou de fazer a criação da heap, ele era totalmente desorganizado, a gente usou o create heap. Chegou nesse vetor aqui. Ele já obedece a todas as regras para que ele seja uma heap. Nesse momento, o que a gente tem certeza aqui? Que o 16 é o maior elemento. Certo? Se o 16 é o maior elemento e eu estou querendo ordenar esse vetor, então ele está no lugar errado, ele deveria estar na última posição. Então, qual que é o primeiro passo do heap sort, do algoritmo de ordenação por heap? Eu crio a heap. Depois disso eu vou só fazendo ajustes e troco, uma troca por iteração. Isso aqui, a primeira coisa que eu faço é uma troca. Eu criei a heap, eu troco. 16 não deveria estar aqui, 16 deveria estar aqui. Então eu troco 16 com 1. Aqui, ó. 16. E aqui, deixa eu pagar com o dedo, não. 1. Nesse momento, o que aconteceu? Duas coisas. O 16 foi parar no lugar definitivo dele e a minha heap diminuiu. Agora, o que eu preciso fazer?
eu preciso pegar a heap que sobrou e ajustá-la. E quem que está desajustado nessa heap? Só um, né? A heap que tem aqui agora é o quê? 1, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2 e 4. O 16 nem entra mais, porque o 16 já está no lugar dele. A gente vai colocando coisas no lugar, igual assim a gente fazia com Selection Sort. Essa heap aqui, ela está tão desorganizada assim? Não, eu só preciso aplicar o heapify, o ajuste, nesse cara. Quando ele chegar no lugar dele, o maior elemento já vai ter entrado de volta na posição do maior. Então se eu aplicar 1 nele, aplicar o heapify nele, no 1, o que acontece? 14 ou 10? Opa, 14 aqui. 14 e aqui o 1 vem pra cá. 1, 8 ou 7? Opa, 8, 1. 1, 2 ou 4? 4. 1 vem pra cá. Nesse momento, só com esse ajuste, porque o 1 era o único que estava fora, né? O 1 ele saiu daqui e veio pra cá só para ocupar o lugar ali. Aí, taquei o heapify nele aqui. Quantos, no máximo, operações eu levo para fazer o 1 descer para cá? A altura da árvore, que é log de n, né? Que é a quantidade de elementos na base 2, né? Então, ele fez no máximo log de n operações. Como eu vou fazer isso daqui n vezes, para colocar cada um no lugar, vai ficar n log de n. Então eu cheguei aqui, ó, num vetor que tem o seguinte: 14, 8, 10, 4, 7, 9, 3, 2, 1 e 16. Só que o 16 já não está entrando mais na jogada. Cheguei nesse momento, o que acontece? Eu volto à minha iteração. Eu troco 14 com 1. Deixa eu escrever direito aqui, né? E o 14, assim como o 16, já está no lugar dele. Aí eu diminuo a heap. A heap agora já tem n-2 elementos. E o que eu faço? Heapifico o elemento na posição 0 aqui. Sempre é outra posição 0, é o único que está fora de lugar. Porque a create heap, que foi a primeira coisa que a gente fez, já colocou todo mundo nos seus lugares. Certo? Então, ele vai fazendo iterações de novo, de novo, de novo, de novo, até que todos os elementos estejam no seu lugar. O código para a gente fazer o heap sort já leva em consideração que a gente acabou de escrever as funções create heap, que é para ser chamada a primeira vez, né, que cria a heap a partir daqueles dados totalmente aleatórios, e o heapify, que vai ser chamado várias vezes para pegar um determinado elemento e colocar ele na posição adequada. Aqui embaixo eu fiz uma modificação também, agora eu estou com números aleatórios aqui, o n1000 eu passei para 20, imprimo o vetor desordenado, chamo o método heapSort e imprimo ele ordenado. Vamos escrever o heapSort. Void heapSort, vetor de inteiro, tamanho. Para o heapSort, eu vou ter uma troca aqui dentro, então eu já vou criar meu aux aqui, né? Então swap. O primeiro caso, a primeira coisa que o heapSort tem que fazer é pegar aqueles dados, todos os vetores, e fazer ele virar uma heap. Então, ó, vet em. Criei uma heap. Os dados foram organizados, o maior deles está no topo e o restante está organizado de maneira a obedecer essa questão da ordem, os maiores em cima dos menores. Depois disso, eu preciso, primeira coisa, já que o maior está primeiro, o maior está na primeira posição, eu tenho que mandar ele para a última e pego o que seja lá quem que estivesse na última posição e coloca ele na primeira posição. Tem que fazer uma troca. Eu vou fazer isso várias vezes, tá certo? Então eu vou fazer aqui um int i, que começa do n-1, enquanto ele for maior ou igual a zero, maior que 0. A última vez ele não precisa, né? E menos menos. Realizo a troca.
o maior com o último. AUX recebe o cara do topo. O que está na última posição recebe o VET... Não, ao contrário. O VET 0 recebe o que estava na última posição. E o que estava na última posição recebe o AUX, né, que tem o valor que estava na posição 0. Por que I é a última? Está aqui, ó, N-1, é a última. Da próxima passada, eu já não preciso mais considerar esse último aí. Então, o último é o N-2. Depois é o N-3, N-4. Então, o meu vetor ele diminui a cada passada aqui do heap sort, né? Igual a gente está acostumado nos outros métodos. Aí eu posso falar aqui que o tamanho do vetor diminuiu, né? N-, diminuiu o tamanho da heap, né? O último elemento já está ordenado. E, finalmente, eu chamo heapFi. Para que chamar o heapFi, João Paulo? Fala para mim. Porque esse elemento que estava na última posição e foi para a primeira, ele não é o maior de todos, certo? Ele estava lá embaixo, ele deve ser provavelmente um dos menores. Eu preciso chamar o heapFi para ele. Ele precisa encontrar o lugar dele e, nesse processo, a heap vai se organizar de novo de maneira que o elemento na posição 0 do topo seja o maior de todos. Então eu passo aqui, ó, vet n, né, que n diminuiu um pouquinho, e o i. 0, né, que é a posição do elemento que eu quero retificar, que é o que está no topo nesse momento, mas que não deveria estar no topo. Então eu vou fazer isso daqui n-1 vezes e resolve o problema. Né? No final de contas, eu achei o maior elemento n-1 vezes e coloquei ele no lugar. No final, o que aconteceu? Todo mundo foi parar no lugar dele. Posso aqui, ó, g++. Por isso que o meu arquivo chama hsort, ó, porque é heap sort. Ver se eu não errei nada dessa vez. Sort. Opa, tá aí, ó. Organizadinho. Uau! Como que fica a complexidade desse cara? O custo total do algoritmo aqui ele vai ser dado o quê? Uma única chamada de create heap, que ela é feita uma única vez fora do for, né? Ela tem custo n log de n, como a gente já viu, ou até O de n, né? Mas vamos usar esse limite aqui que é um pouco mais frouxo, digamos assim. A troca de elementos é feita em tempo constante, então a gente nem vai considerar ela, mas tem uma chamada method heapFi que custa o quê? Log de n. Como é que fica então? Eu tenho o custo da create heap, que é n log de n, mais n-1 vezes que multiplica log de n. Então, vai dar n log de n de qualquer maneira aqui. Tá? O heap sort, portanto, ele vai também fazer da ordem de n, que multiplica log de n, operações para organizar, para ordenar um vetor de n elementos. Em qualquer caso. A ordenação por heap é um algoritmo excelente, né? Mas uma boa implementação do quicksort e merge sort acaba normalmente superando ele na prática. Tá? A estrutura de dados heap propriamente dita possui várias utilidades, a gente viu lá no começo da aula, tem muitos algoritmos que as utilizam. Né? São muito populares como fila de prioridade, utilizado como uma estrutura de dados que, se você quiser o elemento prioritário, você pega em O de 1, tá certo? Porque como é que eu tenho o elemento máximo? Qual que é o maior elemento que está no heap? É só eu olhar o topo. Então, se eu olhar no topo é uma coisa que eu não preciso... a quantidade de operações para fazer isso independe do tamanho da heap. É só eu pegar o vetor na posição 0. Então, é constante. Né? Se eu quiser extrair um valor máximo da heap, quer dizer, tirar o elemento do topo, eu posso tirar ele, mas só que ao remover, eu tenho que recompor a heap. Então, eu preciso fazer os elementos subirem aqui, aquilo ali vai durar log de n também. E inserir um elemento também. Porque se você quer inserir um elemento na heap, ele entra lá e depois você tem que hipificar ele. Ele tem que achar o local dele ali. Tá? Então, conheça bem as heaps. A maioria das operações, então, ó, inserção e remoção é feita em log de n. E simplesmente para você obter o maior elemento é em tempo constante. Isso é tudo que eu tinha para falar na aula de hoje, né? Só dar um apanhado sobre a estrutura de dados heap. Então, espero que vocês tenham entendido que ela é representada como uma árvore, mas no código a gente
utiliza um vetor simples, linear para representar, né? Para que ela serve, o heap sort ali que usa já essas características para fazer uma ordenação eficiente, beleza? Nas próximas aulas a gente vai mudar um pouco o foco, eu vou começar a falar sobre algoritmos de grafos e depois a gente vai retomar aqueles paradigmas de solução de problema, como divisão e conquista, beleza? Até lá!